vos odeia, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, como também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Vamos ler juntos o verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Os irmãos podem sentar. Irmãos, às vezes nós temos uma ideia romanceada do Evangelho, porque, por incrível que pareça, alguns pregadores ou alguns pastores, eles mostram a parte boa do Evangelho, mas não mostra a parte em que você será perseguido por causa do Evangelho. Porque às vezes nós temos a ideia do Evangelho romanceado, que você vai ser bem-sucedido, que você vai ter bênçãos, mas o Senhor Jesus, Ele, nas suas mensagens, Ele sempre nos ensinou que nós deveríamos calcular o preço do nosso discipulado. Ou seja, tem muitos que querem seguir a Cristo, mas não calculam o preço de seguir a Cristo, de ser um seguidor de Cristo, né? E o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, depois de ter falado, né, para aqueles que têm acompanhado, né, trazer então a memória, e para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, né, do capítulo 13, né, do capítulo 13 até o capítulo de número 17, o Senhor Jesus estava dando lições aos seus discípulos naquela noite, então, da última quinta-feira, e alguns chamam de quinta-feira da paixão. Tudo que nós temos aprendido durante esses domingos, né, que Deus tem nos dado essa graça, tudo isso aconteceu numa única noite, né? Antes dele ser traído, antes dos discípulos o deixarem só no jardim de Getsêmani. Então, todas essas coisas. Então, o Senhor Jesus aqui estava dizendo aos seus discípulos que se eles queriam ter um relacionamento com Ele, no capítulo 15, como ele vai falar, a ideia de permanecer na videira. E permanecer na videira implicava saber, né, não só de ter um relacionamento com Jesus, mas de você também ter um relacionamento com o seu próximo. E agora Jesus, ele já muda então a questão da videira. Se você é um ramo que está ligado à videira, saiba que você enfrentará perseguições. O Evangelho, irmãos, ele nos mostra isso. Nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor, né? Porque ele diz então no verso número 26, ele já havia prometido nos outros versículos, né, acerca do Consolador. Por exemplo, no capítulo 14, verso 16, ele havia prometido: olha, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, né? No capítulo 14, verso de número 25, verso de número 26, ele já havia prometido então, dizendo que esse Consolador viria, e mais uma vez então ele
mostra mais uma vez o papel desse Consolador, que ele não vem só para nos dar força, para nos dar poder, para nos ajudar na nossa unidade cristã, mas agora ele está dizendo que o Espírito Santo, ele vai ter um papel específico quando as perseguições se levantarem contra nós. E não se engane, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é completo. Porque ele diz que haverão dias que realmente nós iremos passar por momentos difíceis. Por exemplo, Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas parece que na nossa vida nós esquecemos dessas palavras de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 16. E eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Agora imagine, um bando de ovelha no meio de lobo. O que é que acontece? Perseguição. Os lobos vão perseguir, vão estraçalhar, vão matar, né? O verso 17, tenham cuidado, pois os homens entregarão aos tribunais e açoitarão nas sinagogas. O verso 22, todos vocês serão odiados por minha causa. Aí você vai dizer, pastor, mas por que aqui? Porque Jesus ele começa a usar a palavra aqui, no verso número 18, a palavra mundo. E é importante você entender isso aqui. Mundo não é a natureza, as árvores, não. O mundo que Jesus estava falando era a sociedade na qual nós nos encontramos. É a sociedade sem Deus. É uma sociedade sem valores cristãos. É uma sociedade onde as pessoas seguem o curso deste mundo, o curso de Satanás. Lembre-se, você não pode esquecer isso. Quando João escreveu esse livro, já fazia muito tempo que o ódio aos cristãos já estavam acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, muitos apóstolos como Tiago já havia morrido, não é? Pedro já havia morrido, então de cabeça, morto, então crucificado, segundo a igreja romana, de cabeça para baixo. Paulo já havia sido decepado a cabeça. Boa parte dos líderes da igreja já estavam morrendo, ou já haviam sido mortos por causa da perseguição. E era esse mundo, né? E era esse mundo, então, que Jesus disse, que esse mundo nos odeia, né? O mundo, então, irmãos, e é importante isso para nós, e o título da mensagem, então, ele vai se basear justamente nisso. Porque o mundo nos odeia porque nós pertencemos a Cristo. Preste atenção no verso 18 e o verso 19, Jesus está dizendo assim, ó, se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como você não é do mundo, o mundo lhe odeia. Às vezes nós queremos fazer concessões com o mundo, mas essa sociedade na qual nos encontramos é uma sociedade que nos odeia. É uma sociedade que quando você for falar de Cristo, eles vão rir de vocês, vão ridicularizar você, não vão querer o Jesus da Bíblia. Você vai ver que o mundo odeia Cristo, irmão, em nossas vidas, porque o mundo não conhece a Deus. Ah, pastor, mas o mundo clama por Jesus. Clama nada. Porque se o mundo clamasse por Jesus, o mundo estava na igreja. Mas o mundo não está, porque o mundo não clama. O mundo não quer Deus. Ele diz aí no verso de número 22, ou melhor, verso de número 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que eu disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Nós vamos ser perseguidos. Mas pastor, ser crente para ser perseguido pelo mundo? Ou se você quer ser um cristão, você vai ser odiado pelo mundo. Eu falei das bênçãos de você ter uma vida de relacionamento com Cristo, mas as bênçãos de você ter um relacionamento com Jesus vai implicar em você ser perseguido pelo mundo. O mundo, irmãos, torna-se culpado porque ouviu a Deus e o odiou. Veja o que diz o verso de número 22 e 23. Se eu não vier, eles houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Ah, pastor, mas eu amo a Deus. Sim, mas
você não ama a Deus, mas você também não ama, né, os cristãos. Ah, mas os cristãos são radicais e tal, e tem que ser perseguido mesmo. É isso aí mesmo, se você persegue, está perseguindo a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus não fez, foi concessão com o mundo para agradar ao mundo. Às vezes nós temos a tendência justamente oposta. Nós temos a tendência de agradar ao mundo, apesar do que o mundo faz conosco, esquecendo de que o nosso conceito, o nosso perfil, as nossas atitudes, o nosso caráter, o nosso estilo de vida vai trazer ódio ao mundo. A forma como você vive, seja na sua faculdade, seja no seu ambiente de trabalho, seja em casa, aonde você for, você vai ser odiado. Porque a forma de vida, o estilo de vida, a nova vida de um ramo ligado na videira, vai trazer ódio para aqueles que rejeitam ao Senhor. Até Jesus voltar, então, irmãos, ou até morrermos, devemos viver nesta sociedade e enfrentar contínua oposição. Jesus disse, vocês vão ser odiados por minha causa. E a pergunta que fica para nós é, como é que eu vou viver num mundo, numa sociedade onde as pessoas me odeiam? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas ou com aqueles que estão me odiando, que me rejeitam, que não me querem? E aí é justamente o título da nossa mensagem. Por meio da presença e do poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque ele disse que em meio a esse ódio, ele enviaria o Consolador também para nos ajudar nesses momentos difíceis das nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda em meio aos nossos sofrimentos e às nossas perseguições. O título da mensagem então é esse: Espírito Santo, o nosso aliado na hora das perseguições. E aqui, irmãos, dentre essas muitas lições acerca do Espírito Santo aqui registrado, eu queria dar a primeira lição que se encontra justamente aqui no verso de número 26 e no verso de número 27. Porque o Senhor Jesus aqui, ele vai dar atribuições do Espírito Santo que é tão importante para as nossas vidas. Às vezes alguns rejeitam, mas essa presença de Deus dentro de nós, o Consolador das nossas almas, ele nos ajuda em meio a essas perseguições. E uma das primeiras atribuições então do Espírito Santo é essa: ele dá encorajamento à igreja, porque realmente ele é o Deus Consolador. Você vai ver que no verso de número 26 e 27 ele diz assim, quando porém vier o Consolador, que enviarei da parte de Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará o quê? Testemunho de mim. Mas testemunho como? Preste bastante atenção agora ao contexto. O contexto é, no momento da perseguição, quando as pessoas começarem a perseguir você, por ser um cristão. Mas pastor, ninguém me persegue. Persegue. Quer ver que a pessoa vai lhe perseguir? Basta você dizer assim, eu não concordo com o aborto. Eu sou contra o aborto. A sociedade vai lhe perseguir. Quer ver você dizer assim, rapaz, eu sou contra o divórcio. A sociedade vai lhe perseguir. Quer ver você dizer assim, eu sou contra o casamento homoafetivo. A sociedade vai lhe perseguir. Ah, mas eu não concordo com a educação da Bíblia quanto à vara para com os filhos. A sociedade vai dizer assim, você é violento. Mas até hoje, o princípio da Bíblia ainda é o melhor. O princípio da Bíblia é o melhor. Porque até os psicólogos hoje reconhecem que cometeram um grande erro de mostrar, dar mais liberdade à criança do que deveria. E quando o pai dá mais liberdade ao filho do que deveria, por causa da sociedade, esquecendo o princípio bíblico, dizendo assim, corrige o teu filho, e se possível com vara, aí você esquece. Você diz, não, a sociedade diz assim, não, mas é errado, esse princípio é antiquado, esse princípio é de troglodita.
Aí o filho cresce, tome murro no pai. Aí não, direitos humanos. Sempre vai ser assim. Sempre a sociedade vai lutar contra princípios cristãos. E você vai ser perseguido. Porque na medida que você toma uma posição cristã, o mundo vai lhe perseguir. A sociedade vai lhe perseguir. As pessoas de dentro da sua própria casa vai lhe perseguir por causa desses princípios. E você precisa então, nesses momentos, ter um Deus que consola a sua vida, porque nesse momento vai lhe trazer tristeza. Porque esse momento você vai estar dizendo assim, ó, Senhor, mas eu estou falando a verdade, por que as pessoas estão agindo dessa forma? A sua tendência é querer desistir, a sua tendência é parar. É por isso que Jesus disse assim, ó, na parábola do semeador, a semente foi plantada num solo até bom, mas os espinhos e abrolhos, ou seja, as perseguições e as aflições desta vida, sufocaram a semente para que ela não crescesse. Sabe o que é isso? Um coração de muita gente que está sendo sufocado por essas coisas, porque o sufoco traz uma luta enorme. O sufoco muitas vezes traz tristeza e amargura. O sufoco é como uma pessoa que tem problema de... Eu esqueci daquela pessoa que fica presa em elevador. É isso aí mesmo, não é? É isso aí mesmo, ou seja, aquela pessoa que tem esse problema, essa dificuldade, e fica perturbada, dizendo, o que é que eu vou fazer? Jesus está dizendo que os seus discípulos iriam passar por momentos assim. As pessoas iriam sufocar, iriam pressionar, iriam até matar. E agora, nesses momentos, dizer assim, Senhor, eu estou falando a verdade, eu sou cristão, os homens não querem me ouvir, as pessoas não querem, até a minha própria família é contra mim quando eu quero falar essa verdade. E dá tristeza. Não vá pensar que dá tristeza você ser perseguido. Não vá pensar que vai dar tristeza você ser caluniado. Não vá pensar que vai, que felicidade. Não, é nesses momentos que Jesus está dizendo assim, ó, vai acontecer momentos como esse, mas você tem um Deus consolador que vai lhe consolar nesse momento, porque nesse momento difícil, você vai dar testemunho de mim. Ele vai dar testemunho de mim. O Espírito Santo, então, irmãos, ele vai nos consolar. O Espírito Santo, ele testemunha a nós e por meio de nós em tempos de perseguição. Ele lembra-nos que estamos esperando justamente isso aqui, porque no momento que nós seremos perseguidos, nós estaremos demonstrando, dizendo assim, ó, eu sou um cristão. Você não é um cristão quando você dá um testemunho muitas vezes, eu ganhei um carro novo, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Não, isso não é ser cristão. Porque você pode não ser crente e você ter essas coisas. Pode ou não pode? Claro que pode. Faça o concurso aí da Polícia Civil, torne-se delegado, e você vai ganhar aí um carro novo e casa nova, sem precisar ser crente. É ou não é? Mas ser cristão é dizer assim, ó, Senhor, está difícil, a coisa está difícil, estão me perseguindo, estão me afrontando, estão me caluniando, por eu dizer a verdade. Aí o Espírito Santo diz assim, ó, você vai continuar dessa forma, vai ser perseguido, mas você vai dar testemunho de mim. Porque você é um cristão, e cristão que põe a mão no arado não olha para trás. Cristão que põe a mão no arado não olha, mas por que eu não vou olhar para trás? Porque eu tenho um Deus que vai consolar nos meus momentos de tribulação. Eu tenho um Deus que vai dizer assim, ó, você não é melhor do que o seu Senhor, rapaz. Mas Senhor, mas eu não quero passar perseguição. E tu é melhor do que o Senhor, por quê? Porque tu é melhor, Ricardo. Não, a igreja não é melhor do que o seu Senhor. Se perseguiram o seu Deus e o mataram no madeiro, você não vai pensar que você é melhor do que ele, não, porque ele mesmo disse, vocês também serão. As pessoas estão me matando, vão me matar daqui a pouco, porque me rejeitam a esse estilo de vida que eu estou implantando. Vocês também, quando vocês forem implantar esse tipo de estilo de vida, vocês também vão ser perseguidos do mesmo jeito. O propósito, irmão, do Espírito Santo na vida do cristão é prover coragem sobrenatural em face da perseguição.
Quando você for perseguido, seja no seu trabalho, aí no seu trabalho, o seu patrão, mas quem disse que você tinha que orar aqui? Não, mas você não pode orar aqui. Se você insistir, você vai ser despedido. É assim que vão tratar você. Ah, mas eu queria ter um momento de oração. Eu queria entregar um folheto evangelístico aos meus amigos, colegas de trabalho. Está proibido, aqui não pode. E se você insistir, você vai ser demitido. Vai ser assim. E já está sendo assim em alguns lugares. Dependendo do lugar que você for trabalhar, dependendo do lugar que você for conviver. É nesses momentos, em meio à face da perseguição, que você vai precisar do Espírito Santo do Senhor. Você vai precisar dele para você testemunhar sobre Jesus. Porque, infelizmente, muitos não conhecem como nós o conhecemos. Em Mateus capítulo 16, Jesus faz uma pergunta. Os discípulos vão, evangelizam, é bênção, tal, curas, milagres. Mas aí Jesus chega e diz assim, ó, quem diz os homens que eu sou? Ah, Senhor, dizem que o Senhor é Elias, ressuscitou, um dos profetas, né? Ou seja, um homem extraordinário. Nos dias de hoje, se você for perguntar na rua, no seu trabalho, na sua casa, aos descrentes da sua casa, se você perguntar, para você, quem é Jesus? Rapaz, Jesus é a melhor pessoa da minha vida. Por quê? Rapaz, porque ele é igual o trevo da sorte, tudo dá certo na minha vida. Ah, Jesus para mim, ele é o médico. Se eu precisar de uma cura, ele vai me curar. Jesus para mim é caixa econômica. Eu preciso de dinheiro, eu peço a ele me dá. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, e vocês? O que vocês dizem? Vocês dizem o quê? Quem eu sou para vocês? E aí ele diz, Pedro diz, tu és o Cristo, o Santo de Deus. Ou seja, o enviado, o Salvador das nossas almas. Para o mundo, Jesus vai ser um bom psicólogo, o melhor psicólogo, um médico, um bom professor, um bom estrategista, um bom líder na área de liderança, mas Salvador serão para poucos. Sabe por quê? Porque aqueles que creem nele como Salvador serão perseguidos. E você precisa testemunhar do Salvador da sua alma, do Senhor da sua vida. Você vai precisar do Espírito Santo para proclamar a verdade. Porque a única arma contra o mal é a verdade, irmãos. A única arma contra o mal é a verdade. No momento em que você proclamar, você terá o poder sobrenatural para suportar as provações e perseguições. Veja o que diz o verso de número 27. Vamos ler? E vós também testemunhareis, porque estáis comigo. Ele está dizendo assim, ó, o Consolador vai testemunhar, mas vocês vão testemunhar também. Vocês vão proclamar essa verdade. Você tem, ou seja, é coragem, Senhor, igual a Pedro lá em Atos dos Apóstolos. Senhor, os homens já meteram o cacete, eu já fui preso e tal. O povo está com medo de proclamar. Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para falar do teu nome. E o texto diz que quando, um capítulo, e todos pregavam com ousadia. A palavra e ousadia é isso. É você receber poder sobrenatural para suportar provações e perseguições. Os nossos primeiros cristãos passaram justamente nisso. Nero, quem já leu um livro, por exemplo, eu acho que é de John Fox, Livro dos Mártires. Quem, se não me engano, é Catacumbas de Roma. Ou quem já leu qualquer um livro da história da igreja primitiva, você vai ver que um dos muitos momentos, Domiciano, além de Nero acabar com parte dos cristãos, vem Domiciano e arrasa o cristianismo,
ao ponto de ficar procurando onde é que estava o último dos apóstolos, que estava na ilha de Patmos. E o último dos apóstolos, às vezes ele nem se expressava como João, porque há quem diga que ele usou toda aquela simbologia do livro de Apocalipse, justamente porque se ele falasse de forma real, iriam saber que era ele e iriam matá-lo. 4 anos naquela ilha, sofrendo o último dos discípulos, porque já haviam matado todos, a igreja arrasada, cristãos comidos por leões, cristãos queimados na fogueira, cristãos para serem acendidos como tocha à noite, colocavam azeite ou óleo à noite nas cruzes do Coliseu e tocava fogo e dizia assim, ó, morre, vai morrer, entrega a teu Deus, foi teu não. Eu fiz um trabalho de seminário de uma pessoa chamada Blandina, das primeiras mulheres da era cristã. Essa mulher, ela era uma das que mais evangelizavam no primeiro século. Muitas pessoas se converteram por causa dela. E o imperador, então, a procurou para que justamente ela viesse a negar ao Senhor. Pegaram ela e disseram assim, ó, nega Jesus. Ela disse, não nego, não nego. Nega Jesus, não nego. Pegaram Blandina, colocaram dentro de um touro, havia a ideia chamada de um touro de bronze, que era um tipo de aflição que colocava a pessoa dentro, sem roupa, e nesse touro de bronze colocava uma fogueira aquecida embaixo da barriga do touro. Então, quando a pessoa estava sendo como se fosse fritada por dentro desse animal, né, você sabe disso quando você pega uma frigideira de bronze e bota no seu fogão e bota carne em cima, para você ver o que é que acontece. A fumaça então queima. Então, enquanto a pessoa inspirava e respirava, por causa além de estar sendo queimado vivo, ele expirava e a fumaça saía pelas narinas, como se fosse do touro, como se o touro estivesse vivo. E quando a pessoa gritava, o rugir era como se fosse de um animal. Nega teu Deus? Não, não nego. Mas por que essas pessoas morriam dessa forma? Porque havia um Deus que consolava as suas almas, dizendo assim, ó, não negue, testemunhe até o fim. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem um bando de crentes no dia de hoje. Está passando um problema na igreja. Não vou para a igreja não, porque está passando um problema. Estou passando uma dificuldade, eu não vou não. Né? Você não sabe o que é uma dificuldade cristã, não. Você não sabe o que é uma dificuldade. Você muitas vezes diz assim, mas eu não vou fazer isso. Eu estou passando um problema tão grande. Você está passando um problema tão grande, maior do que o de Policarpo? Você está passando um problema tão grande dentro da sua família, mais do que Blandina? Muitos cristãos que morreram na fogueira? Não nego. Não nego. Mas a família... Não nego. Você vai precisar dele para se proteger do inimigo. Capítulo 16, do verso 1 ao 3, ele diz assim, ó, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ou seja, eu estou dizendo essas coisas a vocês, porque quando essas coisas acontecerem, você diga assim, mas por que ninguém me disse? Não é assim? Não é? Aí você na igreja, rapaz, está passando perseguição, mas ninguém me disse que para ser crente era passar por problema assim. Irmãos, a primeira coisa quando eu me converti, perseguição. Estou pensando que foi perseguição dos de fora ainda era bom. Mas meu pai, como ele não era crente, agora é, né? Meu pai, ele olhava para mim, quando eu me converti, eu dizia assim, quando eu cheguei em casa dizendo assim, pai, agora eu sou crente. Ele disse, pronto, 2 capetas, a mãe e o filho para perturbar minha alma.
Eu ia assistir TV naquela temporada, não era de controle, mas aí eu estava assistindo a TV, ele chegava para mim e dizia assim: e aí, crente, assistindo a TV? E aí, crente, assiste TV? Eu dizia: rapaz, é fogo. Crente, é melhor crente ler a Bíblia. Crente não vai assistir TV, não. Eu dizia: mas pai, crente não vai assistir, você não vai nada. Ele pegava, desligava a TV, pegava a tomada, colocava numa coluna que tinha lá do negócio do raco, colocava e botava cadeado para mim não assistir. Para mim ler a Bíblia, depois que eu me converti, para mim ler a minha Bíblia no meu quarto, meu pai dizia assim: ei, crente, cadê? Está dando dízimo ao pastor? Ah, você não tem dinheiro para pagar a energia, então vou desligar a energia. Ele desligava a energia, e não era para mim usar a energia do meu quarto, não. E para mim ler a minha Bíblia à noite, eu tinha que comprar caixa de vela, para acender vela, ficar do lado, lendo a minha Bíblia e chorando. Eu dizia: mas o meu Deus eu não nego, Até que ele se conformou, dizendo assim: rapaz, esse camarada não aguenta não, e deixou. Mas no início, perseguição. Aí você diz: mas pastor, por quê? Por viver a verdade do Evangelho. Você acha que não, isso não acontece? Acontece, meu irmão. Mas alguém disse assim para mim, quando eu me converti num domingo, quando foi no culto de estudo bíblico, na quinta-feira, o pastor olhou para mim e disse: Ricardo, você agora é um cristão. Eu disse: sou, pastor, graças a Deus. Ele disse: pronto, a partir de agora você tem um inimigo que vai afrontar você o tempo todo para você desistir de ser crente. Eu disse: é sério, pastor? Ele disse: é sério. Você vai ter um inimigo chamado Satanás, que ele vai atormentar sua família, vai atormentar seus amigos, vai fazer de tudo para que você desista. Mas eu digo a você: não desista, porque no dia que você não tiver forças, Deus vai sustentar você em meio a essas provações. Você acha que não, mas acontece. Mas alguém disse a mim: não desiste. Quando vierem, não desiste, porque você vai precisar dele. Do verso 2 diz assim, ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Sabe o que eles vão dizer nos últimos dias? Ah, rapaz, essa qualidade de crente radical, não, Deus não é assim não, e vão matar você dizendo em nome de Deus. Vão matar ele em nome de Deus. Paulo matava os cristãos e os perseguia em nome de Deus. A igreja de Roma, no período da Inquisição, matava em nome de Deus. Muitos evangélicos, nos tempos da Reforma Protestante, mataram em nome de Deus. Nós não somos melhores, não. Não vai pensar que por ser calvinista, Calvino não mandou matar um bocado de gente, não, por ser contra as suas ideias. Nós dizemos: em nome de Deus. A palavra que Jesus usa no verso de número 1, quando diz assim, não vos escandalizeis, ou seja, não sirva de tropeço. Irmãos, significa colocar uma pedra no caminho para outro tropeçar. Sabe aquelas brincadeiras de criança? Você passa no caminho, o camarada bota uma corda estirada e você passa e o cara puxa a corda e você cai? Não é assim? Jesus está dizendo assim, eu estou dizendo isso porque vão colocar armadilhas para você cair, mas não se escandalize, você vai cair, você vai ser perseguido, né? E cuidado, porque o inimigo vai fazer isso com você, ele vai colocar tropeços. Só conhece a natureza da perseguição aqueles que a evidenciam. Só quem sabe o que é perseguição é quem evidencia a perseguição. É quando você na escola, o camarada vai olhar para você jovem e vai dizer assim: tu é crente? Ah, rapaz, crente? Aí começa. Igual um professor agora no Ceará, estava mandaram um artigo para mim, de um professor que humilhou
né, humilhou o aluno por ser cristão. Ele é do PSOL, e ele estava com toda a classe, motivando toda a classe, né, acerca do conceito do partido. E porque um disse assim, não, eu não concordo, ele humilhou o jovem, e foi gravado, alguém gravou, ele humilhando o jovem na sala de aula. Chamou o pastor de burro e todos os seguidores de Cristo de idiotas. Pastor, mas tem assim, meu irmão, na rua. Vai ser na rua, no seu trabalho, na escola, faculdade. Pergunta aí os professores aí que dão aula em faculdade, como é que é você dizer assim, eu sou crente? Se o professor disser assim, não, mas eu sou crente. Veja como é que os alunos vão reagir com ele. Os alunos aí na escola, a turma, a juventude aí, os adolescentes, ser crente na escola, vai ser perseguido. Você só vai saber o que é perseguição quando você evidencia isso na sua vida. Você vai precisar do Espírito Santo quando a maldade aumentar. Verso de número 4, vamos ler? Ora, estas coisas... Ele disse assim, essas coisas vão acontecer com vocês, mas porque agora, eu não disse no início do ministério, porque vocês estavam comigo, eu ia livrar vocês. Mas agora essas coisas vão acontecer, e iriam acontecer. Daqui, como diz a história, do verso capítulo 15 ao 16 até o verso capítulo 18, era questão de, agora era um negócio de questão de minutos. Vai acontecer perseguição. Traidor vai vir. O que disse que não ia ficar comigo até o fim, vai me negar 3 vezes. Vocês vão embora porque vão me perseguir e tem que se cumprir a escritura. Vão matar o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. E eles ficaram, no capítulo 18, ficaram dispersos. Jesus estava dizendo, irmãos, essas palavras porque ele sabia o coração dos discípulos. O coração dos discípulos estava triste, angustiado, mas ele disse assim, vai acontecer isso com vocês. Eu estou dizendo para que vocês não fiquem perturbados, não, mas pelo contrário, saibam que o Espírito Santo, ele vai ajudar vocês em meio à perseguição. E por isso que eu digo a você, a perseguição ela é inevitável. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Pastor, mas se eu morrer em meio à perseguição? Para o crente, a morte não é o fim, mas é o início da vida. Porque quem morre em Cristo jamais morrerá, pois nele tem a vida eterna de nosso Senhor. Pastor, mas e aqueles que me perseguiram e que me mataram e que fizeram mal contra mim? O que é que vai acontecer com eles? Você ore e peça a Deus, dizendo que Deus, tu és a minha vingança e a minha justiça. Mas por que, Senhor, orar desse jeito? Porque lá em Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11, diz assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Olha os crentes orando no céu. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como ele. Espera aí. Senhor, eu vou orar e vou pedir, Senhor, até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar? A gente está aqui no céu, morreu por causa da perseguição. Senhor, quando é que o Senhor vai vingar? Até que se complete a morte daqueles que também vão morrer igual a vocês. Ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Ninguém brinca com Deus, porque com Deus não se brinca. Você pode brincar, mas Deus não gosta de brincadeira, não. O que Ele faz, o que Ele promete, Ele vai fazer. E você vai precisar do Espírito Santo quando se sentisse sozinho e angustiado.
do verso 5 ao 7, que diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Você vai precisar, irmãos, no dia da sua angústia. Jesus em carne, Jesus sabia que a sua hora era iminente, e é por isso que ele enviaria o Espírito Santo. Jesus em carne, ele só poderia estar em um lugar de cada vez. Mas após a sua ressurreição, ele poderia retomar aquilo que ele havia deixado de lado por um momento, que é a sua onipresença. Ele está agora presente em todos os lugares como estava desde o princípio. Ele está presente aqui nessa noite. E isso nos dá consolo, dizer, Senhor, eu estou sendo perseguido, e Jesus está dizendo assim, e eu estou aqui do seu lado, e o Espírito Santo está dentro de você, e Deus o Pai irá consolar e enxugar todas as suas lágrimas. Você não está só na jornada, porque o que era limitado no capítulo 15, no capítulo 16, tornou-se algo contínuo. Mas contínuo, pastor? Contínuo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, Senhor, eu estou sendo perseguido. Sim, você está sendo perseguido, mas eu fui também. E se você está sendo perseguido, eu também estou. Você não está só na jornada. Mas, Senhor, quem está sentindo sou eu? Não se preocupe, porque nada fugiu do plano que eu preparei para você. Mas, Senhor, eu vou morrer. Não tem problema de você morrer, porque se você morrer, a sua herança já está garantida, porque essa é a minha promessa. Quem vive e crê em mim, diz o Senhor, jamais morrerá. Ele nos consola, irmãos. Ele está presente em nossas vidas. E eu queria que você pensasse acerca disso. Em meio às perseguições, eu queria que você considerasse essas coisas na sua vida. Eu queria que você considerasse. Às vezes nós deixamos de vir para a igreja por pequenas coisas. Muitos estão rejeitando o Senhor Jesus pequenas coisas. Eu não vou para a igreja, meu pai não concorda, meu marido não concorda, não sei quem não concorda. Não se engane, você será perseguido. Você será perseguido se você for contra aborto, se você for contra divórcio, se você for contra a união homoafetiva, se você for contra a educação do lar de um princípio bíblico, o mundo vai querer isso de você. Senhor, mas é muito difícil falar sobre essas coisas. Se você quer ter uma atitude cristã, você vai ser perseguido. Aonde você for. Aonde você for. Os seus familiares vão ser contra você. Os seus amigos, talvez mais íntimos, serão contra você. Mas o Senhor Jesus jamais será contra você, porque Ele enviou o Espírito para estar do seu lado. É suficiente para você. Mas, Senhor, mas por que eu devo perseverar até o fim? Porque eu tenho um Deus ao meu lado, que me ajuda, me sustenta e me guarda. Isso é suficiente. Se todos me abandonarem, Deus não te abandona. Se o mundo te rejeita, aquele que deveria te rejeitar resolveu te amar. O mundo te ama por você ser um pecador perdido. Mas Deus te ama para tirar do mundo de pecado e fazer de você filho e herdeiro dos céus. Deus é amor. E Ele resolveu te amar apesar de quem você era. O mundo te ama de aparência. Se você viver uma vida de aparência, o mundo vai te amar. Você vai criar uma capa, né? Você vai vir à igreja, vai ser um religioso, o mundo vai te amar, vai te amar do mesmo jeito. Eu fui lá na igreja, mas não muda nada não. Porque você vai viver a capa.
Você vai andar com a capa. Mas aqueles que receberem o Consolador vão ser perseguidos. Mas o Senhor estará do seu lado. E se Deus está com você, é suficiente para todas as coisas. Você não vai precisar de mais nada, porque Ele já é a nossa suficiência. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador em meio às angústias. Considere isso. Considere isso. Pastor, eu vou passar por lutas? Vai. Não vou mentir para você. Se Jesus disse que eu iria passar, nós vamos passar. Mas vai passar por provação. Mas pastor, eu estou ligado à videira. Glória a Deus por isso. Porque se você não tivesse ligado na videira, você já tinha sido cortado e vai ser lançado no fogo. A sociedade vai ser lançada no fogo. Você está na videira. E isso é suficiente para você. Deus vai consolar, Deus vai ajudar, Deus vai reerguer, Deus vai trabalhar na sua vida nos momentos mais difíceis, porque Ele não rejeita os seus. Deus não rejeita você. Mas pastor, mas por que continuar a ser crente dessa forma? Porque eu tenho um Deus que trabalha sobre a minha vida. Mas por que, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo odiado, mesmo chamando o Senhor de ladrão? Pode chamar de ladrão, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, que Ele não me chama de ladrão. Ele me chama de filho e herdeiro dos céus. Prefiro estar testemunho diante dele e dos homens, do que vestir uma capa e viver uma vida hipócrita só diante dos homens. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo, o Consolador, venha cada vez mais ajudar a sua vida. Queria convidar você a ficar de pé, para nós orarmos. Cadê? Pedi ajuda aqui os universitários, aqui com o pedestal. Nós vamos orar. Senhor, eu quero te rogar nesse momento pela vida dos nossos irmãos, que em meio às lutas e provações desta vida, que o Senhor nos ajude, ó meu Deus, porque o Senhor não mente, o Senhor não nos engana, o Senhor não nos dá um falso evangelho. Mas o Senhor disse que nós seríamos perseguidos. Mas em meio a essa perseguição, o Consolador que o Senhor prometeu estaria nos ajudando também nesses momentos difíceis. Ele iria nos dar força, Ele iria nos dar poder, e é isso do que nós precisamos na igreja do Senhor nos dias de hoje. Precisamos de uma igreja cheia do Teu Santo Espírito, de famílias, ó Deus, cheias do Teu Santo Espírito, sabendo que esse Evangelho trará, ó Deus, trará revolta, porque os homens te rejeitam. O mundo não te quer, o mundo te rejeita. Mas mesmo em meio a essa rejeição, existem aqueles que irão se converter pela palavra da verdade proclamada, assim como nós. Um dia nós te rejeitamos, mas aprove ao Senhor nos salvar, para que nós viéssemos a te amar como te amamos hoje. Para que viéssemos a te conhecer como nós te conhecemos hoje. E existem muitos ainda que te odeiam e te rejeitam, mas que por meio da verdade proclamada, receberão a virtude do Espírito Santo para transformar seus corações. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais as nossas vidas, sabendo que esse Deus Consolador nos ajudará nos momentos difíceis, que enxugará as nossas lágrimas, que estará sempre conosco, nos dando palavras de amor, palavras de carinho, palavras de coragem, para que nós não venhamos a desistir como os nossos primeiros cristãos não desistiram. Que o Senhor nos ajude cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.